Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sucesso em Audiobook. Para você que é novo por aqui, eu já vou pedindo, se inscreve no nosso canal, assim o YouTube vai te notificar cada vez que a gente postar um novo audiobook que pode ser bem interessante para você. Aqui nesse canal você encontra audiobooks sobre finanças, empreendedorismo, autoajuda, e eu já vou falando para você deixar aqui no comentário a sua sugestão de audiobook que você gostaria de ouvir por aqui, que a gente grava para vocês. Hoje você vai ouvir o livro A Psicologia Financeira, Lições Atemporais sobre Fortuna, Ganância e Felicidade, de Morgan Housel. Bom audiolivro para você. Introdução. O maior espetáculo da Terra. Durante a faculdade, trabalhei como manobrista em um hotel chique de Los Angeles. Um hóspede recorrente era um executivo da área de tecnologia. Ele era um gênio que, aos 20 anos, projetara e patenteara um componente essencial em roteadores Wi-Fi. Fundara e vendera várias empresas. Era extremamente bem-sucedido. Além disso, tinha um relacionamento com dinheiro que eu descreveria como um misto de insegurança e inconsequência infantil. O homem sempre andava com um maço enorme de notas de $100, que exibia para todos que queriam ver e para muitos que não queriam. Quando estava bêbado, quase sempre se gabava de sua riqueza em alto e bom som para todo mundo ouvir e a troco de nada. Certo dia, ele entregou milhares de dólares em espécie a um dos seus colegas e disse: "Vá na joalheria que tem aqui perto e compre umas moedas de ouro de $1.000. Após uma hora, com as moedas em mãos, o executivo de tecnologia e seus amigos foram até um cais com vista para o Oceano Pacífico. Começaram então a jogar as moedas no mar, fazendo-as quicar como se fossem pedrinhas, gargalhando enquanto discutiam sobre quem conseguira fazer as moedas chegarem mais longe. Só por diversão. Alguns dias depois, ele quebrou uma luminária do restaurante do hotel. O gerente disse ao executivo que era uma luminária de $500 e que ele teria que arcar com o prejuízo. "Você quer $500? Perguntou o homem incrédulo, enquanto tirava notas do bolso e entregava ao gerente. "Aqui tem $5.000. Agora saia da minha frente e nunca mais me insulte assim de novo." Você deve estar se perguntando por quanto tempo é possível manter esse tipo de comportamento. E a resposta é: bem pouco. Alguns anos depois, descobri que o executivo tinha perdido tudo. A premissa deste livro é que o sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento. E a forma como alguém se comporta é uma coisa difícil de se ensinar, mesmo para pessoas bastante inteligentes. Um gênio que não consegue controlar as suas emoções pode se tornar um desastre financeiro. O oposto também é verdade. Pessoas comuns, sem nenhuma educação financeira, são capazes de conquistar riqueza desde que tenham uma meia dúzia de habilidades comportamentais que não estão relacionadas aos métodos formais de medição de inteligência. Meu verbete preferido da Wikipédia começa assim: Ronald James Read foi um filântropo, investidor, faxineiro e frentista dos Estados Unidos da América. Ronald Read nasceu na zona rural de Vermont. Foi a primeira pessoa da sua família a concluir o ensino médio. E o fato de que ele precisava pegar carona todos os dias para chegar à escola torna a coisa ainda mais impressionante. Para quem conhecia Ronald Read, não havia muito mais a ser dito. Sua vida era realmente tão discreta quanto parece. Read passou 25 anos consertando carros em um posto de gasolina e 17 anos varrendo o chão em uma filial da J.C. Penney, uma rede de loja de departamentos. Aos 38 anos, comprou uma casa de 2 quartos por $12.000 e viveu nela pelo resto da vida. Ficou viúvo aos 50 anos e não voltou a se casar. Um amigo contou que o principal hobby de Read era cortar lenha. Read morreu em 2014, aos 92 anos. Foi quando o humilde faxineiro da zona rural ganhou as manchetes do mundo todo. Ao todo, 2.813.503 americanos morreram em 2014.
Menos de 4.000 tinham um patrimônio líquido de mais de 8 milhões de dólares quando faleceram. Ronald Read era um deles. No testamento, o ex-faxineiro deixou 2 milhões de dólares para os enteados e mais de 6 milhões para o hospital e para a biblioteca da cidade. Todos que conheciam Red ficaram perplexos. Onde ele tinha conseguido tanto dinheiro? No fim das contas, não havia nenhuma história secreta. Nada de bilhete de loteria ou herança. Red guardou o pouco que podia e investiu em ações blue chips, ou seja, ações de primeira linha. Em seguida, passou décadas esperando aquele pequeno investimento inicial render e alcançar 8 milhões de dólares. Simples assim, de faxineiro a filântropo. Poucos meses antes da morte de Ronald Read, um homem de nome Richard também chamara a atenção dos jornais. Richard Fuscone era tudo que Ronald Read não era. Fuscone, um executivo de banco de Merrill Lynch, formado em Harvard e com pós-graduação, teve uma carreira tão bem sucedida no mercado financeiro que se aposentou aos 40 anos e se tornou filântropo. David Komansky, ex-CEO da Merrill Lynch, elogiou o talento para os negócios, a capacidade de liderança, o bom senso e a integridade pessoal de Fuscone. A revista Crane, especializada em negócios, o incluiu em uma de suas listas de 40 empresários de sucesso com menos de 40 anos. Mas eis que, à semelhança do executivo de tecnologia que jogava moeda de ouro no mar, tudo veio abaixo. Em meados dos anos 2000, Fuscone fez um grande empréstimo para expandir uma mansão de mais de 1,5 mil metros quadrados em Greenwich, Connecticut, que tinha 11 banheiros, 2 elevadores, 2 piscinas e 7 garagens, e cujos custos de manutenção eram superiores a 90 mil dólares por mês. E então veio a crise financeira de 2008. A crise afetou as finanças de quase todo mundo e aparentemente transformou o dinheiro de Fuscone em pó. Dívidas altas e ativos sem liquidez o levaram à falência. Neste momento, não tenho nenhuma fonte de renda, declarou ele a um juiz de falências em 2008. Primeiro, sua casa de Palm Beach foi executada. Em 2014, foi a vez da mansão de Greenwich. 5 meses antes de Ronald Read deixar sua fortuna para a caridade, a mansão de Richard Fuscone, onde os convidados se lembravam da emoção de jantar e dançar em um piso transparente sobre a piscina interna da casa, foi vendida em um leilão de execução hipotecária por um valor 75% menor do que a avaliação feita por uma seguradora. Ronald Read era paciente, Richard Fuscone ganancioso. Isso foi o suficiente para que a enorme diferença entre a formação e a experiência deles se tornasse irrelevante. A lição aqui não é seja mais como Ronald e menos como Richard, embora esse não seja um conselho ruim. O que é fascinante em relação a essas histórias é o quanto elas são exclusivas no mercado financeiro. Em que outro setor alguém sem diploma universitário, sem treinamento, sem formação, sem experiência formal e sem conexões, supera enormemente alguém com a melhor educação, o melhor treinamento e as melhores conexões? Não consigo pensar em nenhum. É impossível imaginar uma história na qual Ronald Read faz um transplante de coração melhor do que um cirurgião que estudou em Harvard, ou na qual ele projeta um arranha-céu melhor do que arquitetos com diplomas de excelentes instituições. Ninguém nunca vai ouvir a história de um faxineiro que superou os melhores engenheiros nucleares do mundo, mas histórias assim acontecem no setor financeiro. O fato de que Ronald Read e Richard Fuscone possam coexistir tem duas explicações possíveis. Uma diz que os resultados financeiros são orientados pela sorte, independentemente de inteligência e esforço. Isso é verdade até certo ponto, e este livro vai tratar do assunto com maior profundidade. A outra, que acredito ser mais comum, diz que o sucesso financeiro não é uma habilidade técnica, é uma habilidade pessoal, na qual o seu comportamento é mais importante do que o seu conhecimento. Eu chamo essa habilidade pessoal de psicologia financeira. O objetivo desse livro é contar pequenos casos para convencer você de que as habilidades pessoais são mais importantes do que o lado técnico do capital.
Vou fazer isso de forma a ajudar todo mundo, desde os mais semelhantes a Red até aqueles que se parecem mais com o Fuscone, a tomar decisões financeiras melhores. Eu descobri que essas habilidades pessoais são muito subestimadas. A educação financeira é ensinada em grande parte como um campo puramente matemático. Você preenche os dados em uma fórmula, essa fórmula lhe diz o que fazer e presume-se que você simplesmente vai seguir a sugestão dela. Isso acontece nas finanças pessoais, quando nos dizem que é preciso guardar 10% do salário e ter um fundo de emergência equivalente a 6 meses de despesas. Isso acontece no ramo de investimentos, no qual sabemos as correlações históricas exatas entre as taxas de juros e o valor de uma empresa. E acontece no mundo corporativo, no qual, no qual CFOs são capazes de medir o custo preciso do capital. Não é que essas coisas sejam ruins ou estejam erradas. O problema é saber o que precisa ser feito, que o que precisa ser feito não tem relação alguma com o que acontece dentro da cabeça quando você tenta fazer a coisa em si. Dois tópicos afetam a todos, quer você esteja interessado neles ou não: saúde e dinheiro. A indústria da saúde é uma vitória da ciência moderna, tendo proporcionado um aumento da expectativa de vida no mundo inteiro. As descobertas científicas substituíram velhos conceitos dos médicos sobre como o corpo humano funciona, e assim todos estão mais saudáveis hoje por causa disso. Com a indústria do dinheiro, investimentos, finanças pessoais, planejamento de negócios, é outra história. O setor financeiro cooptou as mentes mais brilhantes das principais universidades nas últimas 2 décadas. Uma década atrás, o curso de engenharia financeira era o mais popular da Princeton School of Engineering. Existe alguma evidência concreta de que isso nos tornou investidores melhores? Não encontrei nenhuma. Por meio de tentativa e erro coletivos ao longo do tempo, nos tornamos melhores agricultores, encanadores mais qualificados e químicos mais sofisticados. Mas o método de tentativa e erro nos ensinou a melhorar as nossas finanças pessoais? Temos menos probabilidade de nos afundarmos em dívidas? É mais provável que tenhamos dinheiro guardado para imprevistos ou para aposentadoria? Temos uma visão mais realista sobre o que o dinheiro pode e o que não pode fazer pela nossa felicidade? Não encontrei nenhum indício convincente. Acredito que grande parte disso se deve ao fato de que pensamos e aprendemos sobre o dinheiro de formas parecidas demais com a física, com leis e paradigmas, e parecidas de menos com a psicologia, com emoções e pormenores. E isso, para mim, é tão fascinante quanto essencial. O dinheiro está por toda parte, afeta todos nós e confunde a maioria das pessoas. Todo mundo pensa sobre ele de formas ligeiramente diferentes. Ele oferece lições sobre coisas que se aplicam a diferentes áreas da vida, como risco, confiança e felicidade. Poucos tópicos além de dinheiro mostram um paralelo mais poderoso para nos ajudar a entender por que as pessoas se comportam dessa ou daquela maneira. É um dos maiores espetáculos da Terra. A abordagem que adoto da psicologia financeira foi moldada por mais de uma década escrevendo sobre o assunto. Comecei a fazer isso no início de 2008. Era o início de uma crise financeira e a pior recessão enfrentada pelos Estados Unidos em 80 anos. Para poder falar sobre o que estava acontecendo, eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Porém, a primeira coisa que aprendi depois que a crise financeira explodiu foi que ninguém conseguia explicar de forma precisa o que se desenrolava, o porquê e muito menos o que deveria ser feito a respeito. Para cada boa explicação, havia uma refutação igualmente convincente. Engenheiros conseguem determinar a causa do desabamento de uma ponte porque há um consenso de que, se certa quantidade de força for aplicada sobre determinada área, essa área vai colapsar. A física não é controversa, ela é guiada por leis. Com a economia é diferente. A economia é guiada pelo comportamento das pessoas, e a forma como eu me comporto pode fazer sentido para mim, mas também pode parecer loucura para você.
Quanto mais eu estudava e escrevia sobre a crise, mais percebia que era possível entendê-la melhor pelas lentes da psicologia e da história do que pela perspectiva da economia. Para entender por que as pessoas se atolam em dívidas, não é necessário estudar as taxas de juros, mas a história da ganância, da insegurança e do otimismo. Para entender por que investidores se desfazem de ações em meio a um bear market, um momento de queda acentuada, não é preciso estudar a matemática dos retornos esperados, mas sim pensar na agonia que é de olhar para sua família e se perguntar se os seus investimentos não estão colocando em risco o futuro dela. Adoro uma observação creditada a Voltaire. A história não se repete nunca, o homem se repete sempre. Isso se aplica muito bem à forma como nos comportamos em relação ao dinheiro. Em 2018, escrevi um relatório detalhando 20 dos principais erros, vieses e motivos do mau comportamento com dinheiro. O título do relatório era The Psychology of Money e ele foi lido por mais de 1 milhão de pessoas. Este livro é um mergulho mais profundo no mesmo tópico. Algumas passagens curtas do relatório estão presentes, inalteradas, aqui. O que você tem em mãos são 20 capítulos, cada um descrevendo o que considero ser uma das características mais importantes e muitas vezes contraintuitivas da psicologia financeira. Os capítulos giram em torno de um tema comum, mas existem por conta própria, de modo que podem ser lidos de forma independente. Este livro, este não é um livro extenso, não precisa agradecer. Boa parte dos leitores não lê os livros até o fim, porque a maioria dos tópicos não precisa de um sem número de páginas para serem explicados. Prefiro fazer 20 observações curtas que você vai ler até o fim do que uma só enorme que você vai largar na metade. Vamos lá. 1. Ninguém é maluco. Suas experiências pessoais com dinheiro respondem por mais ou menos 0,000000001% do que acontece no mundo, mas por cerca de 80% da forma como você acha que o mundo funciona. Deixe-me contar uma história sobre um problema. Ela pode fazê-lo se sentir melhor em relação a como você usa o seu dinheiro e menos crítico em relação a como os outros usam os deles. As pessoas fazem coisas malucas quando o assunto é dinheiro, mas ninguém é maluco. A história é a seguinte: pessoas de gerações diferentes, criadas por pais diferentes que ganharam rendas diferentes e acreditavam em valores diferentes, em partes diferentes do mundo, nascidas em economias diferentes, vivendo em mercados de trabalho diferentes, com incentivos diferentes e graus de sorte diferentes, aprendem lições bem diferentes. Cada pessoa tem uma visão única e particular sobre como as coisas funcionam, e o que você vivencia é mais forte do que aquilo que aprende pelo exemplo de outrem. Então, todo mundo, eu, você, cada um de nós, passa a vida ancorada em um conjunto de pontos de vista sobre como o dinheiro funciona. Pontos que variam amplamente de indivíduo para indivíduo. O que parece loucura para você pode fazer sentido completo para mim. Alguém que cresceu em meio à pobreza pensa sobre risco e recompensa de uma forma que o filho de um banqueiro abastado jamais conseguiria imaginar. Alguém que cresceu em meio à inflação alta vivenciou algo que a pessoa que passou a vida em uma época de preços estáveis nunca teve que experimentar. O corretor da bolsa, que perdeu tudo na crise de 1929, experimentou algo que o trabalhador da indústria de tecnologia, que desfrutou da glória do final dos anos 90, nunca conseguiria conceber. O australiano, que passou 30 anos sem ver uma recessão, pôde experimentar uma coisa que nenhum americano jamais experimentou, e assim por diante. A lista de experiências é interminável. Você sabe coisas sobre o dinheiro que eu não sei, e vice-versa. Você tem crenças, expectativas e previsões diferentes das minhas. Não porque um de nós é mais inteligente que o outro, ou porque tem informações melhores. É porque tivemos vidas diferentes, moldadas por experiências diferentes, mas com o mesmo poder de influência. Suas experiências pessoais com o dinheiro respondem por mais ou menos 0,00000
0,00001% do que acontece no mundo, mas por cerca de 80% da forma como você acha que o mundo funciona. Portanto, pessoas igualmente inteligentes podem discordar sobre como e por que as recessões acontecem, sobre como investir dinheiro, sobre o que deve ser priorizado, sobre quanto risco se deve correr e assim por diante. No livro que escreveu sobre os Estados Unidos na década de 1930, Frederick Lewis Allen disse que a crise de 1929 marcou profundamente milhões de americanos pelo resto de suas vidas. Porém, a gama de experiências foi bastante ampla. 25 anos depois da publicação do livro, durante a campanha presidencial de 1960, um repórter perguntou ao então candidato John F. Kennedy qual era a sua lembrança da Grande Depressão. Kennedy respondeu: não sei nada sobre a Grande Depressão por experiência própria. Minha família tinha uma das maiores fortunas do mundo, que passou a valer mais do que nunca. Compramos casas maiores, mais empregados, viajamos mais. A única coisa que vi diretamente foi quando meu pai contratou alguns jardineiros extras apenas para lhes dar um emprego para que pudessem comer. Não aprendi nada de verdade sobre a Grande Depressão, até ler sobre ela em Harvard. Aquele momento foi um momento importante da eleição. Como as pessoas se perguntavam, alguém sem compreensão alguma da maior crise econômica recente poderia ser colocado no comando da economia? Esse fator só foi superado pela experiência de JFK na Segunda Guerra Mundial. Era a outra experiência emocional mais relevante para a geração mais velha, e algo que o seu principal oponente nas primárias do Partido Democrata, Hubert Humphrey, não tinha. O desafio para nós é que nenhum volume de leituras ou de empatia é capaz de recriar genuinamente o poder do medo e da incerteza. Posso ler sobre como foi perder tudo durante a Grande Depressão, mas não tenho as cicatrizes emocionais de quem vivenciou aquele momento. E a pessoa que passou pela crise de 1929 não consegue entender por que alguém como eu é capaz de agir e lidar com tranquilidade em relação a essa crise. Nós vemos o mundo com olhos diferentes. Há planilhas que nos fornecem um modelo de frequência com que grandes quebras ocorrem ao longo da história no mercado de ações. Contudo, elas não têm como nos oferecer um modelo da sensação de voltar para casa, olhar para os seus filhos e se perguntar se você cometeu um erro que afetará a vida deles para sempre. Estudar história faz você ter a sensação de que entende um fato. No entanto, até que tenha vivido e sentido na pele as consequências dele, você não tem como entendê-lo o bastante para que isso mude o seu comportamento. Todos nós achamos que sabemos como o mundo funciona, mas todos nós experimentamos apenas uma pequena fração dele. Como disse o investidor Michael Batnick, algumas lições precisam ser vividas antes de serem compreendidas. Todos somos vítimas, cada um à sua maneira, dessa verdade. Em 2006, os economistas Ulrich Maldemander e Stefan Nagel, do National Bureau of Economic Research, vasculharam 50 anos da Survey of Consumer Finances, uma pesquisa detalhada sobre o que os americanos fazem com o dinheiro que ganham. Em tese, as pessoas deveriam tomar decisões quanto a investimentos com base nos seus objetivos pessoais e nas particularidades de cada opção de investimento disponível naquele momento. Porém, não é isso que acontece. Os economistas descobriram que as decisões sobre investimentos mais importantes da vida das pessoas estão fortemente ancoradas nas experiências que elas tiveram na própria geração, sobretudo nas do início das suas vidas adultas. Os indivíduos que cresceram em tempos de inflação alta investem menos dinheiro em títulos quando adultos, se comparados àqueles que cresceram em tempos de inflação baixa. Aqueles que, por acaso, cresceram quando o mercado de ações estava forte, investem mais em ações quando adultos, em comparação àqueles que cresceram em uma época em que as ações estavam fracas. Os economistas escreveram: nossas descobertas sugerem que a predisposição dos investidores individuais em assumir riscos depende do histórico pessoal de cada um. Não é a inteligência,
a formação ou a sofisticação. É simplesmente a sorte de ter nascido no lugar certo na hora certa. Em 2019, o jornal Financial Times entrevistou Bill Gross, o famoso administrador de títulos. Gross concorda com o fato de que provavelmente não estaria onde está hoje se tivesse nascido uma década antes ou depois, dizia o artigo. A carreira dele coincidiu quase perfeitamente com uma geração inteira de queda nas taxas de juros, o que foi um vento favorável para o investimento em ações. Esse tipo de coisa afeta não apenas as oportunidades com as quais você se depara, afeta a forma como você pensa sobre as oportunidades quando se vê diante delas. Para Gross, títulos eram como máquinas de fazer dinheiro. Para a geração do pai dele, que teve que encarar uma inflação bem mais alta enquanto crescia, costumavam ser vistos como máquinas de queimar dinheiro. As diferenças na forma de vivenciar o dinheiro costumam variar bastante de pessoa para pessoa, até mesmo entre aquelas que julgamos serem muito semelhantes. Vejamos as ações, por exemplo. Se você nasceu em 1970, o índice SP 500 aumentou quase 10 vezes, já descontada a inflação, durante a sua adolescência e os seus 20 anos. Esse é um retorno incrível. Se nasceu em 1950, o mercado americano não foi absolutamente a lugar algum durante a sua adolescência e os seus 20 anos, também descontada a inflação. Dois grupos de pessoas, separadas meramente pelo ano de nascimento, passam pela vida com uma visão muito diferente em relação ao funcionamento do mercado de ações. Como estava o mercado de ações americano durante a sua adolescência e os seus 20 anos? Aqui mostra um gráfico que mostra que os nascidos em 1950 encontravam um gráfico mais ou menos alinhado. E para os nascidos em 1970 mostrava o mercado em ascendência, subindo, subindo, subindo. Ou então a inflação. Se você nasceu nos Estados Unidos nos anos 1960, a inflação entre sua adolescência e os seus 20 anos, ou seja, a sua juventude, um período de maior maleabilidade, quando você está desenvolvendo uma base de conhecimento sobre a forma como a economia funciona, fez os preços triplicarem. E isso é muita coisa. Você se lembra das filas nos postos de gasolina e dos salários que acabavam bem mais rápido do que no mês anterior? No entanto, se nasceu em 1990, a inflação foi tão baixa durante toda a sua vida que você provavelmente nunca nem parou para pensar nela. O impacto da inflação nos preços durante a sua adolescência e os seus 20 anos. Aqui mostra outro gráfico, onde mostra que a inflação, né, no gráfico, para os nascidos em 1960, foi estável, mais ou menos, crescendo um pouco, e para os nascidos em 1990, a inflação foi aqui subindo no gráfico. A taxa nacional de desemprego nos Estados Unidos em novembro de 2009 era cerca de 10%. A taxa nacional de desemprego nos Estados Unidos em novembro de 2009 era cerca de 10%. Porém, a taxa de desemprego para homens afro-americanos entre 16 e 19 anos sem diploma de ensino médio era de 49%. Para mulheres brancas com mais de 45 anos e sem diploma e diploma universitário era de 4%. Os mercados de ações da Alemanha e do Japão foram dizimados durante a Segunda Guerra Mundial. Regiões inteiras foram bombardeadas. No final da guerra, as fazendas alemãs só conseguiam produzir alimento suficiente para fornecer 1.000 calorias por dia aos cidadãos do país. Compare isso com os Estados Unidos, onde o mercado de ações mais que dobrou de valor de 1941 até o final de 1945, e a economia vivia o seu melhor momento em quase 2 décadas. Não faz sentido esperar que os membros de cada um desses grupos passem o restante da vida tendo a mesma visão sobre a inflação, ou sobre o mercado de ações, sobre o desemprego, sobre dinheiro em geral. Não faz sentido esperar que essas pessoas respondam a informações sobre finanças da mesma forma. Não faz sentido presumir que serão influenciadas pelos mesmos estímulos. Não faz sentido esperar que confiem nas mesmas fontes de aconselhamento. Não faz sentido esperar que concordem quanto ao que é mais importante,
ao que vale mais a pena, ao que é mais provável de acontecer e a qual seja o melhor caminho a seguir. A visão dessas pessoas sobre dinheiro foi formada em mundos diferentes. E quando isso acontece, uma visão sobre o dinheiro que um grupo considera ultrajante pode fazer todo sentido para o outro. Alguns anos atrás, o The New York Times publicou uma matéria sobre as precárias condições de trabalho da Foxconn, a gigantesca fabricante de aparelhos eletrônicos com sede em Taiwan. Com razão, os leitores ficaram ultrajados. No entanto, uma resposta fascinante veio do sobrinho de uma funcionária chinesa que escreveu na seção de comentários. Minha tia trabalhou vários anos no que os americanos costumam chamar de sweatshops. Trabalho difícil, longas jornadas, salário pequeno, condições de trabalho precárias. Sabe o que minha tia fazia antes de trabalhar em uma fábrica dessas? Ela era prostituta. A ideia de trabalhar em uma sweatshop, em comparação com aquele antigo estilo de vida, é uma melhoria, na minha opinião. Sei que a minha tia preferia ser explorada por um malvado chefe capitalista por alguns dólares a ter seu corpo explorado por vários homens por alguns centavos. É por isso que me aborreço com o pensamento de muitos americanos. Não temos as mesmas oportunidades que o Ocidente. Nossa infraestrutura governamental é diferente, o país é diferente. Sim, trabalhar na fábrica é horrível. Podia ser melhor? Podia, mas só quando você pensa nos empregados dos americanos. Eu não sei o que fazer com isso. Parte de mim quer discutir, parte de mim quer compreender. Mas, acima de tudo, isso é um exemplo de como experiências diferentes podem levar a visões muito distintas quanto a um tópico que um lado acredita intuitivamente que deveria ser preto no branco. Toda decisão financeira que uma pessoa toma é fruto da informação que ela tem à disposição no momento, associada ao seu modelo mental único sobre a forma como o mundo funciona. Essas pessoas podem estar mal informadas, podem ter informações incompletas, podem ser ruins em matemática, podem ter sido convencidas por propagandas enganosas, podem não ter a menor ideia do que estão fazendo, podem ter avaliado mal as consequências de suas atitudes. Tudo é possível, mas cada decisão financeira que uma pessoa toma faz sentido para ela naquele momento e está de acordo com os parâmetros que ela própria determina. Ela conta a si mesma uma história sobre o que está fazendo e por que está fazendo. E essa história foi moldada pelas experiências únicas que viveu. Veja um exemplo simples: bilhetes de loteria. Os americanos gastam mais com bilhetes de loteria do que os valores que gastam com filmes, videogames, música, eventos esportivos e livros somados. E quem compra esses bilhetes? Pessoas de baixa renda, em sua maioria. As famílias de baixa renda nos Estados Unidos gastam em média US$ 412 por ano em bilhetes de loteria, 4 vezes o valor gasto pelas famílias de alta renda. 40% dos americanos não conseguem dispor de US$ 400 em uma emergência. Ou seja, aqueles que gastam US$ 400 por ano em bilhetes de loteria são, em geral, os mesmos que dizem que não conseguiram dispor de US$ 400 em uma emergência. Os fundos de emergência dessas pessoas são desperdiçados em algo que tem a chance de retorno de 1 em milhões. Para mim, isso parece loucura. Provavelmente parece loucura para você também. Contudo, eu não faço parte do grupo de baixa renda. Você provavelmente também não faz. Portanto, é difícil para a maioria de nós compreender intuitivamente o raciocínio das pessoas de baixa renda que compram bilhetes de loteria. Porém, com um pouco de esforço, talvez você consiga imaginar algo assim. Você vive de salário em salário e guardar dinheiro parece algo impensável. A perspectiva de aumentar esse salário também parece impensável. Você não tem como pagar por férias bacanas, carros novos, plano de saúde ou casas em bairros seguros. Seus filhos não têm acesso à faculdade sem que você assuma uma dívida incapacitante. A maioria das pessoas que leem livros sobre finanças ou já possuem, ou têm uma boa chance de obter, coisas que você jamais terá. Comprar um bilhete de loteria é o único momento da sua vida em que você pode sonhar de modo palpável em conquistar as coisas boas que essas pessoas já têm e com as quais nem precisam se preocupar. Você está comprando o bilhete por um sonho, e essas pessoas não têm como entender isso, porque elas já estão vivendo um sonho.
É por isso que você compra mais bilhetes do que ela. Você não precisa concordar com esse raciocínio. Comprar bilhete de loteria quando não se tem dinheiro continua a ser péssima ideia. Mas eu consigo entender de algum modo por que algumas pessoas continuam comprando bilhetes. E esse conceito de o que você está fazendo parece loucura para mim, mas de certa forma eu entendo, expõe a origem de muitas das nossas decisões financeiras. Poucas pessoas tomam esse tipo de decisão apenas com base em uma planilha. Elas fazem isso durante um jantar em família ou em uma reunião de negócios. Momentos em que história pessoal, visões singulares do mundo, ego, orgulho, marketing e estímulos improváveis se mesclam para formar uma narrativa que faça sentido para cada indivíduo. Uma coisa importante que ajuda a explicar por que é tão complicado tomar decisões financeiras e por que existem tantos comportamentos inadequados é perceber o quanto esse assunto é recente. O dinheiro circula entre nós há bastante tempo. Acredita-se que tenha sido o rei Alíates da Lídia, parte da atual Turquia, quem criou a primeira moeda oficial por volta de 600 a.C. Mas os fundamentos modernos das decisões financeiras, poupar e investir, têm por base conceitos que ainda estão engatinhando. A aposentadoria, por exemplo, nos Estados Unidos, ao final do ano de 2018, havia 27 trilhões de dólares investidos em planos de aposentadoria, fazendo dela o principal estímulo das decisões de investimento e de poupança do investidor comum. No entanto, o conceito de se ter direito a uma aposentadoria existe há no máximo 2 gerações. Antes da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos americanos trabalhava até morrer. Essa era a expectativa e a realidade. A taxa de participação na força de trabalho de homens com 65 anos ou mais era superior a 50% até os anos 1940. Aqui nós vemos um gráfico de percentual de participação de homens acima de 65 anos na força de trabalho. Esse gráfico mostra que de 1880 a 2010 foi diminuindo gradativamente o número de participação de homens acima de 65 anos na força de trabalho. A administração do Seguro Social tinha o intuito de mudar isso. Porém, no princípio, seus benefícios nem chegavam perto de uma aposentadoria adequada. Quando Ida Mae Fuller descontou o primeiro cheque do Seguro Social em 1940, ele valia 22,54 dólares, ou 416 dólares hoje em dia, reajustando com a inflação. Foi apenas na década de 1980 que o valor médio do Seguro Social para aposentados ultrapassou 1.000 dólares mensais, já corrigidos pela inflação. Até o final dos anos 1960, o Departamento do Censo classificava mais de um quarto da população americana acima dos 65 anos entre os que viviam em situação de pobreza. Havia uma crença generalizada de que todo mundo que tinha um plano de previdência privada. Isso é, no entanto, bastante exagerado. O Employee Benefit Research Institute explica: apenas um quarto das pessoas com 65 anos ou mais recebia algum tipo de pensão em 1975. Dentre essa sortuda minoria, a pensão representava apenas 15% da renda familiar. Em 1955, o The New York Times publicou um artigo sobre o desejo cada vez maior, em contraste com a persistente impossibilidade que os americanos tinham de se aposentar, reformulando um velho ditado: todo mundo está falando em se aposentar, mas aparentemente poucos estão fazendo algo a respeito disso. Foi somente na década de 80 que surgiu o conceito de que todos mereciam e deveriam ter uma aposentadoria digna. Desde então, a forma de obter essa aposentadoria digna tem sido a expectativa de que cada um vai economizar e investir nela do próprio bolso. É importante reforçar o quanto este conceito é recente. O Plano 401k, a forma mais comum de poupança para aposentadoria nos Estados Unidos, não existia até 1978. A Roth IRA Individual Retirement Account, ou Conta Individual de Aposentadoria, só surgiu em 1998. Se fosse uma pessoa
mal teria idade para beber. Não deveria ser motivo de espanto para ninguém o fato de que muitos de nós sermos péssimos em guardar dinheiro para a aposentadoria. Ninguém aqui é maluco, somos novatos, só isso. A mesma coisa vale para a universidade. O percentual de americanos acima de 25 anos com diploma de ensino superior passou de menos de 5% em 1940 para 25% em 2015. O custo médio de uma faculdade nesse período aumentou mais de 4 vezes, descontando a inflação. O fato de algo de tal dimensão ter atingido a sociedade com essa rapidez, explica, por exemplo, por que tantas pessoas tomaram decisões equivocadas em relação a empréstimos estudantis nos últimos 20 anos. Não há décadas de experiência acumulada de onde podemos tirar alguma lição. Estamos improvisando. E a mesma coisa também se aplica aos fundos de índice, que têm menos de 50 anos de idade, e os fundos de cobertura, que não haviam decolado até 25 anos atrás. Mesmo o uso generalizado de endividamento do consumidor, prestações imobiliárias, cartões de crédito e empréstimos para a compra de automóveis, só começou após a Segunda Guerra Mundial, quando uma lei sancionada em 1944 pelo presidente Franklin D. Roosevelt tornou mais fácil o empréstimo para milhões de americanos. Os cachorros foram domesticados há 10 mil anos e até hoje mantêm alguns comportamentos dos seus ancestrais selvagens. Apesar disso, aqui estamos nós, com algo entre 20 e 50 anos de experiência no sistema financeiro moderno, na expectativa de estarmos perfeitamente adaptados. Em um tema tão sensível ao embate, emoções versus fatos, isso é um problema. Porém, esse fator nos ajuda a entender por que nem sempre fazemos o que deveríamos quando o assunto é dinheiro. Todos fazemos coisas malucas com o dinheiro, porque todos somos relativamente novos nesse jogo. Mas o que parece maluquice para você pode fazer todo sentido para mim. Só que ninguém é maluco. Todo mundo toma decisões com base em experiências pessoais, singulares, que parecem fazer sentido em um determinado momento. Agora, deixe-me contar a história sobre como Bill Gates ficou rico.